Bom dia, acordamos assim hoje no Lobito, dia 6 de abril. Muita água ainda aqui na estrada do Africano. E infelizmente esta água não tem para onde ir. É assim que está o Lobito. Péssimo e triste. Bom, pessoal, teve uma tragédia aqui em Angola no dia 4, no dia 3, dia 4 e dia 5. Uma tragédia que vitimou muita gente, entre elas teve algumas pessoas que foram mortas, certo? A vida é injusta, meu parceiro, mas tem uma coisa que a gente deve saber. Angola não aprende. Angola não aprende, entendeu, rapaz? Eu vou ter que explicar por que isso aconteceu. Na verdade é por causa da chuva, negligência e mais outros factores governamentais. E, cara, vamos estar falando aqui sobre como Angola ainda tem um problema muito sério. Sabe por que eu sou muito fissurado em terras asfaltadas? Sabe, aqueles bairros de asfalto, porque asfalto muitas das vezes acaba simbolizando urbanização. E urbanização simboliza que tem ali uma organização certa para escoamento de águas provenientes da chuva, certo? Evita alagamentos, evita poeiras, evita mosquito, caralho e tal. Existem muitas vantagens. Só que aqui em Angola é totalmente diferente. Boa parte dos bairros, eu poderia dizer assim, tal, 99% dos bairros são totalmente de terras. E esses bairros de terras são susceptíveis a inundações quando tem uma grande chuvas. E tem um fator também, a água normalmente acaba procurando contornar os obstáculos. E quando não consegue contornar os obstáculos, ela acaba com os obstáculos. E muitas das vezes os seres humanos são esses obstáculos, certo? Então ela vem, rompe tudo que está no caminho, porque as pessoas acabaram construindo em zonas de risco. Exatamente. Bem, pessoal, bem-vindos para mais vídeos. Eu sou o vosso Boandelino, para quem não me conhece. Inscreva no canal, atenção na questão de partilhar o vídeo se interessadas. Receba o pack a partir do canal 41. Qual é o intuito do vídeo de hoje? O intuito do vídeo de hoje é explicar o maior problema que Angola enfrenta e vai enfrentar nos próximos 50 anos. Urbanização. E veja que a população angolana é jovem, a maior parte dela tem uma população jovem. Então quer dizer que ainda vamos crescer muito e vamos nos foder muito mais ainda. Desculpa pelo palavrão, mas era necessário. Bom, vamos lá começar do princípio. O colônio, quando começou a construir algumas cidades aqui em Angola, ela construiu de uma forma estratégica, com saneamento, escoamento e tudo. Uma porta de entrada, uma porta de saída para águas provenientes da chuva. Existem cidades que tiveram êxito, como a cidade de Benguela, a cidade do Ambo e algumas cidades lá em Luanda. Só que quando o tempo foi passando, a guerra chegou, não sei quanto, tivemos uma crise sanitária. Esse deslocamento das pessoas do interior do país para as zonas litorâneas acabou prejudicando muito o crescimento urbano. Por quê? Porque quanto mais a população em certa região como Luanda, Benguela, crescia, menos era o investimento em urbanização. No ano passado eu fiz um vídeo onde eu disse que a extensão das cidades será a solução da vida dos angolanos. E muita gente ficou rindo de mim, principalmente os angolanos, ficaram rindo de mim. Está aí o resultado. Quando o crescimento urbano não vai de acordo com as infraestruturas instaladas naquele local, o que a gente acaba encontrando são secas. E Luanda é uma zona que está cheia de secas. Eu não falo só de Luanda, a Benguela tem secas, entendeu? O Ambo tem museques, todas as zonas de Angola têm museques. E são esses museques que acabaram crescendo, né, ao redor das cidades construídas pelo colônio, que acabou prejudicando muito. E tem um outro fator. Essa infraestrutura deixada pelo colônio, muitas das vezes acaba não tendo uma revisão, entendeu? Não acaba tendo manutenções capazes para serem autossustentáveis. Então o que acontece? Quando chove muito, a cidade alaga. A cidade alaga. Um exemplo, a cidade de Lubito é uma cidade que foi construída entre o Mangal. A cidade de Lubito, para quem não sabe, a cidade de Lubito, sabe, o glorioso Lubito, o magnificíssimo Lubito, foi construído entre os mangás. A cidade de Lubito está no Mangal, entendeu? Porque não tem tido manutenção daquela infraestrutura. O que acontece quando chove? Bom, pessoal, e tem um outro fator. Para quem não sabe, Lubito é terra de imigrantes. Não sabia onde é essa, né? O que acontece, pessoal? Lubito cresceu graças a duas infraestruturas que foram instaladas aqui pelo colônio. O Porto do Lubito, a linha férrea. O Porto do Lubito estava instalado na Restinga, certo? A linha férrea nasceu na Catumbela. E Catumbela também fazia parte, né? Era tudo uma única coisa. Então o que acontecia? Lubito era passagem para as pessoas que vão para Benguela,
Para ter acesso à região sul, sabes? Era preciso passar por Lubito. Com o surgimento dessas infraestruturas, acabou surgindo a necessidade de instalar aqui algumas residências para abrigar as pessoas que queriam trabalhar nessas infraestruturas. E muita gente acabou vindo de outras partes de Angola para conseguir trabalhar ali. E com a guerra, a crise sanitária também acabou ajudando muito, trazendo angolanos, principalmente do Ambo, Kwanza Sul, Bié, para virem aqui nessa zona, Huila, para virem aqui nessas zonas. E são essas pessoas que acabaram construir Lubito, entende? O que acontece? Boa parte do Lubito hoje em dia está no morro, está em cima do morro. Lubito está em cima do morro. Então, antigamente quando chove, toda a água que vem do morro descia até no mangal. Lubito está cheio de mangal, essa zona da Salina, isso tudo, aquilo tudo. Aí nem para construir nada aí. Mas depois da paz, o que acontece? Muita gente que se achava dono do país acabou comprando terras naquela zona onde seria o desaguamento de água da chuva e começaram a construir aí bloqueios, começaram a construir, vedar quintais aqueles que muitos daqueles serviram para algumas infraestruturas e outros não, outros ficou abandonado pela sorte. E é aquele abandono pela sorte, mas com muros erguidos, que acabava bloqueando a água da chuva. Então, quando a chuva vem, em vez de desaguar diretamente para o mangal, bate na parede e volta, vai diretamente para os bairros. Entendeu? E esses bairros também são bairros que nasceram em zonas inapropriadas, entendeu? Então o que acontece? Boa parte das pessoas que acabaram construindo na montanha, as casas caem quando chove. As pessoas que vivem na baixa acabam ficando alagadas graças aos muros que foram construídos naquela zona que não é para construir. E agora vocês se perguntando onde é que ficam esses donos. Eu vou vos dar um exemplo de uma zona bem evidente isso, entendeu? Vocês na Caluma nunca deram conta aí depois da escola Pessoal, aquela escola da Rua 11, aí nessa zona do Pombinha. Vocês não costumam ver muitas vedações aí entre eu quero. Atrás está cheio de construções. E aquelas construções você vai ver são empresas que acabam fazendo aquilo de celeiro, estacionamento de caminhões. Aquela zona é para água da chuva. Lá é mangal. Isso é só uma das zonas do Lubito. Aqui não estamos a falar da Caçai e da Cabaia. Entendeu? Então, esse crescimento urbano desenfreado que acaba causando. Mas ponto, o crescimento desenfreado era inevitável, tudo por causa da guerra, por causa da necessidade que as pessoas passavam lá no interior, então havia necessidade mesmo de buscar melhores condições de vida. O que acontece? O crescimento urbano mesmo real, a organização que o governo poderia ter tido, acabou sendo desleixado. Então nós vemos vítimas temporalmente de chuvas. O bairro do Akongo é um bairro que está na vala. Aquela é uma vala natural. O bairro do Vicundo, aquela porra é vala natural. E veja que eu vivi muito nesses bairros que eu estou a falar aqui, entendeu? Então eu sei o que eu estou a falar. Aquilo é uma vala natural. Boa parte das pessoas que já sofreram no passado, que foram lhes meter lá distante nos Cabrais, voltaram, mano, voltaram. E agora são muitas vítimas. São histórias muito dolorosas para ouvir e não dá mais para ficar surfar em cima dessas notícias, sabe? Mas o que vocês precisam saber é que vitimou muita gente e com essa chuva acabamos vendo aproveitamento político na véspera das eleições, que é muito errado, aproveitamento de mídia na parte de alguns influenciadores, aproveitamentos de mídia também na parte de alguns empresários, fazendo fachada de ajudar as pessoas. No final das contas acabam ir lá só com 2, 3 quilos de arroz. Cara, é para você ver que as pessoas acabam surfando na desgraça dos outros, num problema que o próprio governo olhou. E é isso aí, nos vemos ao próximo. Tchau. Hey!